Olá viva, um abraço a todos aqueles que seguem o canal Explica Tuga e também um carinho especial para todos aqueles que não o fazem. Neste vídeo vamos andar a brincar com cargas elétricas, nomeadamente vamos falar sobre força elétrica e campo elétrico. Duas partículas carregadas estão sujeitas a uma força elétrica cujo valor é dado por o produto das cargas vezes uma constante k sobre a distância a que essas duas cargas se encontram ao quadrado. Lembrar agora que a força elétrica é uma grandeza vetorial, mas aquilo que eu tenho aqui é apenas o comprimento desse vetor. Daí que eu tenha usado ali módulos. Já a questão de ter chamado Q minúsculo e Q maiúsculo ao valor das cargas de cada uma das partículas é assunto que vamos ver já a seguir quando falarmos de campo elétrico. Denotar a parecença desta fórmula com a força gravítica, que é dada pelo produto das massas dos dois corpos, vezes constante de gravitação universal, e também sobre o quadrado da distância. Agora, há aqui uma diferença grande. É que, enquanto a força gravítica é sempre atrativa, a força elétrica pode ser atrativa se for entre corpos carregados com cargas de sinal oposto ou repulsiva se tiverem o mesmo sinal. O nosso campo elétrico não é mais do que a força elétrica por unidade de carga. Ou seja, também é uma grandeza vetorial, cujo valor é dado pelo valor da carga Q vezes a mesma constante sobre a distância ao quadrado. Já agora, esta constante elétrica é chamada de constante eletrostática e depende do meio, enquanto que a constante de gravitação universal é universal, ou seja no vácuo, seja dentro d'água, seja onde for, tem sempre o mesmo valor. Vamos ver então como é que isto funciona. Vamos imaginar uma carga positiva que vai gerar um campo à sua volta. Esta carga positiva dá-se o nome de carga geradora e costuma designar-se por Q maiúsculo. Vamos caracterizar o nosso campo elétrico, por exemplo, ali naquele ponto. Sendo uma carga positiva, o campo elétrico aponta para fora. Se fôssemos caracterizar o campo elétrico num ponto mais próximo da carga, olhando aqui para a fórmula, esse campo seria mais intenso. E também apontaria mais uma vez para fora. Olhando aqui para o lado, facilmente se conclui que a força elétrica não é mais do que Q vezes o campo elétrico. Logo, vamos imaginar que colocamos aqui uma carga Q positiva. Esta carga Q dá-se o nome de carga de prova. Enquanto que o Q maiúsculo era a carga geradora. Sendo assim, então, ali naquele ponto, a força elétrica aponta no mesmo sentido do campo. Aliás, como faz sentido, porque estamos a falar de cargas de sinal idêntico, logo, esta carga seria repelida. Só uma revisão rápida aqui no que diz respeito ao sentido daqueles vetores. Se a carga é positiva, o campo elétrico aponta para fora. Se a carga é negativa, o campo elétrico aponta para a carga. Já a força elétrica, se a carga de prova for positiva, tem o mesmo sentido. Caso contrário, tem sentido oposto. Vamos agora então ao exercício propriamente dito. O objetivo deste exercício é encontrarmos um ponto, algures aqui nesta reta, onde a força elétrica seja nula. Olhando para aqui, será também nulo o campo elétrico. Primeira questão é em qual
destas três regiões. Por isso vamos ver então o que se passa relativamente a cada uma. Nós temos aqui uma carga positiva, temos aqui uma carga negativa e vamos colocar nesse determinado ponto, tal ponto que tem força elétrica nula, uma carga Q3 também ela positiva. Vamos imaginar então que vamos colocar essa carga positiva aqui. Então ela está a ser repelida por Q1. Aponta para aquele lado. Isto é a força elétrica que Q1 exerce sobre Q3. Vou pôr assim. E está a ser atraída por Q2. Acontece que Q2 não só tem uma carga muito maior, como também está mais perto. Logo, este vetor é maior. Isto seria a força elétrica que 2 exerce sobre 3. Então, nunca poderá ser deste lado. Aqui em cima vou seguir o mesmo código de cores para não estar sempre a escrever isto. Então, a carga positiva seria mais uma vez repelida por Q1, neste sentido, e seria atraída por Q2. Ou seja, no mesmo sentido. Então, é impossível também que seja algures aqui entre as cargas, porque temos as forças elétricas a apontar para o mesmo lado. Vamos agora aqui a este lado, a vermelho, força que 1 exerce sobre 3, neste caso está a ser repelida, e está a ser atraída por Q2. Mas, desta vez, há uma diferença. Isto porque Q2, tendo uma carga maior, neste momento encontra-se mais longe. Logo, existirá ali, algures, um ponto de equilíbrio. Notar já agora que eu não estou a pôr os vetores escritos em cima daquela reta, caso contrário não se percebia nada. Vamos então considerar aqui um valor x, que é a distância à carga Q1, e vamos começar a trabalhar. Vamos igualar as forças elétricas e vamos trabalhar em módulo, dado que nós já sabemos em que região é que temos aquele ponto em que a força elétrica é nula. Vamos igualar as duas forças elétricas. Aquela que está a vermelha, eu vou seguir aqui o mesmo código de cores. É a força elétrica que 1 exerce sobre 3, por isso fica 1 vezes 2. Vezes K, sobre a distância a que ele está de Q1, que é x ao quadrado. Deste lado, tenho de pôr a verde. É entre Q2 e Q1. Aliás, Q2 e Q3, 8 vezes 2, vezes a constante eletrostática. A sua distância é de 1 mais x ao quadrado. Tomem atenção que isto é um erro comum, esquecerem-se de pôr ali os parênteses. Se repararem bem, o 2 e o k vão cortar. Mas eu até só vou cortar o 2 para chamar a atenção aqui de uma coisa. 1 vezes k sobre x ao quadrado é igual a 8 vezes k sobre o mais x ao quadrado. E se eu aqui em cima estava a igualar as forças elétricas, aqui em baixo estou a igualar os campos elétricos. Por isso é que eu não cortei logo o k, só vou fazê-lo agora. Aqui vamos ter 1 vezes aquele caso notável, que eu vou já desenvolvê-lo. 1 mais 2x mais x quadrado. Nós estamos a multiplicar assim em cruz. É igual a 8x quadrado. Isto vai dar uma equação de segundo grau, completa, menos 7x ao quadrado, mais 2x, mais 1, igual a 0. E vamos ter aqui dois valores de x. Vamos fazer então na máquina e ver aquilo que nos dá. E dá menos 0,26 metros
ou 0,55 metros. Da maneira que o problema foi estruturado, não faz sentido um valor negativo. Reparem que eu só me preocupei com o sinal das cargas quando estávamos a estudar aqui em que zona é que iríamos ter então o tal ponto em que a força elétrica é nula. A partir daí, igualámos apenas o comprimento dos vetores por esta fórmula que tem os módulos. Reparem agora também que se eu tivesse escolhido outra carga qualquer para Q3, o resultado do exercício teria sido o mesmo, isto porque a carga ali cortou. Agora vocês perguntam, então, mas se a carga fosse negativa, continuava a ser daquele lado? Continuava. A questão é que os verdes e os vermelhos estavam todos com sentido contrário. Eu aqui tinha os dois para a esquerda, aqui o verde está para a esquerda, o vermelho para a direita, e ali também estavam trocados. Mas a região onde a força elétrica era nula seria exatamente a mesma. Eu optei por fazer este exercício pensando em forças elétricas, mas seria indiferente fazer o exercício envolvendo apenas campo elétrico. E, nesse caso, então, ignorava-se completamente a existência de Q3. O que é que aconteceria se eu pusesse ali, então, aquela carga Q3 naquele sítio? Ora, a partir do momento em que as forças elétricas se cancelam, não iria acontecer nada. Ele não estava sujeito a nenhuma força resultante. Num próximo vídeo nós vamos repetir este exercício, mas pensando em energia potencial elétrica e potencial elétrico. Até lá, quero que fiquem bem, podem fazer a subscrição do canal e eu fico aqui sentadinho à vossa espera. Até à próxima.